Olá, turminha do sétimo A, vamos a mais uma das nossas videoaulas. Nós vamos continuar falando, então, sobre o Simple Past, passado simples, e vamos falar dos verbos regulares. Só que agora nós vamos falar das regrinhas, tá? Vamos falar de algumas regrinhas para a gente poder utilizar. Já disse para vocês que os verbos regulares são chamados de regulares porque eles recebem ED no final. No final, todo verbo regular no passado vai terminar em ED. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa observar. Então eu elaborei aqui umas regrinhas para vocês. Veja só. Regra geral. A regra geral diz que eu vou acrescentar ED aos verbos. Então eu tenho aqui o verbo look, que é o verbo observar. Eu acrescento ED nele, vai ficar looked. Observava ou observei. Eu tenho o verbo want, que é o verbo querer. Acrescentei ED nele e ficou wanted, ou queria. Eu tenho o verbo wait, que é esperar. Eu acrescentei ED nele também e ficou waited, esperava. Mais uma regrinha. Agora, veja só, eu disse para vocês que os verbos têm que terminar em ED. Mas o que acontece se o verbo já termina em E? Muito simples. Se ele já termina em E, eu só acrescento um D. Então aqui eu tenho o verbo love, que é o verbo amar. Eu acrescento só um D nele, fica loved. Amava, amado. Depois eu tenho o verbo like, que é gostar. Eu acrescentei um D, ficou liked, ou gostava. E eu tenho o verbo move. Eu acrescentei um D nele, ficou moved. É o verbo mover, ou mudar, tá? Mudar. Bom, eu tenho as próximas duas regrinhas, é para os verbos que terminam em Y. Você vai olhar o Y e vai olhar a letra que vem antes dele. Se a letra que vier antes dele for uma vogal, for A, E, I, O, U, que vier antes do Y for A, E, I, O, U, você vai acrescentar ED, como lá na regra geral, tá? Você vai acrescentar ED. Olha os exemplos que nós colocamos. Colocamos o verbo play. Antes do Y vem um A, que é vogal. Então eu acrescentei ED, played. O verbo play quer dizer tocar, brincar, jogar, pular, ele tem vários significados, tá? Depois eu coloquei o verbo stay. De novo, olha só, antes do Y vem um A, que é uma vogal. Então ficou stayed, tá? Bom, o próximo verbo é o verbo enjoy, tá? Enjoy. Antes do Y tem um O, então ficou enjoyed, ok? Então o verbo play, eu já disse para vocês, é brincar, tocar, pular. Né? O verbo stay é ficar. E o verbo enjoy é divertir-se. E por fim, olha só. A outra regrinha que nós vamos estudar continua sendo com Y. Porém, a gente tem que olhar antes do Y se vier uma consoante. Que não é uma vogal, é uma consoante. Eu vou tirar esse Y. Vou colocar IED no lugar dele. Veja. Eu tenho o verbo study. Study, que é estudar. Veja que antes do Y tem um D, que é consoante. Então eu tirei esse Y e coloquei IED, studied. Depois eu tenho o verbo cry, que é o verbo gritar ou chorar. Antes dele tem um R. Então eu tirei esse Y e coloquei IED. E depois eu tenho o verbo try, que é o verbo tentar. A mesma coisa, antes do Y tem um R. Eu tirei esse Y e coloquei IED. Try it. Eu passei só um exercíciozinho para vocês, pequenininho, tá? Tá escrito aí, ó, mude as frases para o passado. Você só vai mudar o verbo, que é a segunda palavra, e ele está escrito aí todo com letras maiúsculas, tá? Você vai copiar o resto da frase do mesmo jeito e só vai mudar o verbo, ok? Espero que vocês tenham entendido. See you